Desconstruindo. Conversas do Expansão. Então, queria convidar para se sentarem aqui, ao pé de mim, Pedro Godinho, que ele, como sabem, enfim, é o presidente da AmCham, mas é um empresário de sucesso do país. Pedro, pode ser aí? É só para a gente não ficar. E o Wilson Chimoco, que, como sabem, há muitos anos que escreve no nosso jornal, é professor, economista e agora está no setor bancário. Ali que é para a gente poder então começar esta conversa. Como já sabem, depois vamos poder ouvir aqui, mediante as opiniões, e alguns mesmo que não queiram falar, eu vou interpelar. Nomeadamente o Mário, vou acabar por interpelar, que eu não vou deixar aqui os bancos passarem por maus da fita, não é? Embora também seja um bocadinho, mas isso depois... mas não vou deixar que assim aconteça. Pedro Godinho, primeiro de tudo, obrigado por ter vindo, estar aqui connosco. Vamos tentar responder a esta pergunta também. Têm os bancos sediados em Angola condições para garantir o crédito que empresas e particulares necessitam? Boa tarde a todos. Muito obrigado pela oportunidade que me foi concedida de estar presente aqui neste painel. Mas respondendo diretamente à pergunta, os bancos têm em qualquer parte do mundo para que se faça negócio, para que se empreste dinheiro, para que se ceda qualquer bem, qualquer ativo. É preciso que o cedente sinta alguma confiança que vai ter o seu retorno. Portanto, este é o maior problema. Acredito que não me quero colocar no lugar da banca, mas acredito que um dos maiores problemas para a banca no nosso mercado é a falta de confiança. E no negócio, quando não há confiança, não vamos a lado nenhum. Porque temos consciência de que o crédito mal parado no país é grande. E, naturalmente, não porque as pessoas, os beneficiários desses créditos quisessem entrar em default, mas é a situação macroeconómica do país. O país anda de crise em crise e sem nenhuma esperança ou solução à vista. Hoje não é possível fazer planos, não é possível projetar, por melhor empresário que a gente seja, nas condições exógenas que o empresário está sujeito, não tem perspectiva nenhuma. Aqui a única forma, muitas das vezes, é criar relações muito especiais, institucionais e com o sistema, mas quem trabalha de forma normal não tem muita perspectiva. Portanto, acredito que os bancos... Está triste, Pedro. Esse é um movimento triste. Não é? Sim, temos de ser realistas, não é? Porque é a única forma da gente olhar para os problemas e de encontrar soluções realísticas, reais e sustentáveis. Porque fazer negócio neste país, enverdar o empresariado não é fácil, mas também o importante é nunca desistir. Desistir nunca é opção. Ouvi com muita satisfação aqui o meu amigo Nuno Borges a dizer que é otimista. Pronto, é esse otimismo que o alimentou ao longo desses anos até os dias de hoje. E vamos ser otimistas, mas eu diria, em linguagem popular, o game está rijo. Pedro, só uma questão também, só nesta primeira volta. Falou da confiança, ou seja, os bancos não disponibilizam crédito, não têm confiança no cliente ou nos projetos. Como é que isto se altera? Bem, naturalmente, como já disse antes, muitos dos credores, muitos dos devedores, quero dizer, aqueles que recorrem ao financiamento, muitas vezes não recorrem ao default, não entram em default por vontade. Ele faz um plano, desenvolve uma estratégia e acredita que em função das condições do mercado, na altura que ele vai desenvolver a estratégia, que ele vai permitir honrar com os compromissos. Com o decorrer do tempo,
é a inflação, é a recessão, é as escassez, quer dizer, são as dificuldades que hoje todos os dias vivemos. O país não dá sinal de desenvolvimento, a economia não dá sinal de evoluir, de evolução, pese embora tenhamos essas condições. O país, apesar de tudo, é um dos países no mundo mais abençoado com recursos naturais e humanos, mas o problema está exatamente na forma como se vai, nas políticas e na forma como se vai gerindo. E, portanto, quem faz o plano com base nisso, envolvidos 5 meses, 12 meses, um ano ou dois, acaba deparando-se com uma série de situações impostas pelo ambiente económico do país e que dizem, não consigo pagar. Não consigo pagar. E quem empresta o dinheiro também entra em transe porque quer ter o dinheiro de volta. E às vezes também não tem como cobrar. E muitas das vezes mesmo levando ao tribunal. Portanto, não é fácil. E como disse inicialmente, quando falamos em negócio, a palavra-chave é confiança. E se essa confiança não existir, naturalmente as coisas não andarão. Portanto, é preciso, isso é um processo integrado e que requer exatamente o envolvimento, quer dizer, uma mudança integral do sistema em si, que permita, pelo menos, transmitir a confiança aos cidadãos, aos projetos, aos empresários, para que a banca também consiga ganhar essa confiança, porque eu acho que qualquer banco quer emprestar dinheiro, porque naturalmente, ao emprestar dinheiro, vai aumentar os seus ativos. E, portanto, mas ao emprestar o dinheiro não é qualquer custo, né? Querem ter a certeza que quando o fizer, naturalmente vão ter o retorno, vão poder contar com o retorno daquilo que emprestaram. E eu acredito que no mercado existem aqui empresários cujo perfil os permita entrar ao banco e conseguir o financiamento. Mas, para além mesmo existindo essa confiança, está o outro problema, que não depende também nem do empresário nem da banca, são as taxas draconianas. São taxas que não se concebem, nem sei, como não tenho tido tempo de pesquisar, se existe em alguma parte do mundo onde vamos buscar taxas acima de 25%, quando a gente vai pedir alguma coisa como empréstimo. Isso, naturalmente, afugenta quem quer que seja, né? Mesmo que a gente esteja exatamente em agonia, em desespero, quer dizer, recorrer à banca agora é pegar numa corda para enforcar-te, porque com a situação atual, com a situação da economia atual, do jeito como está a nossa economia, entrar para um banco e submeter-se a uma taxa igual ou superior a 25% é suicídio. Portanto, até me dizia um presidente do banco, a 25% nem a gente quer emprestar, mesmo que o cliente queira, porque a gente sabe que ele não vai pagar. Ou seja, há aqui uma dicotomia. Ou seja, hoje o crédito bancário, aviso 9, aviso 10. Praticamente são 97%. Acho que a gente fez uma conta, está aí o Joaquim, o chefe de redação, não, mas fez uma conta, cerca de 97% do crédito é crédito que está a sair, que saiu pelos avisos, não é? Exato. Com estas incentivos. Mas não se assustem, também tem coisas boas, né? Malta mais jovem. Não tem só estes problemas. Wilson, pelo mais novo já, responde-me lá esta questão. Têm os bancos sediados em Angola condições para garantir o crédito que empresas e particulares necessitam? Obrigado, João Armando. Obrigado pelo convite. Eu vou responder essa questão partindo da última palavra, ou seja, fazer uma contra-questão. Qual é a necessidade hoje do investimento ou de financiamento que Angola precisa? E eu vou responder essa questão apegando-se de um documento que é público e é do governo, que é a visão 2050 do governo, ou seja, daqui a 2050, qual é a necessidade de financiamento que o país precisa. E de acordo a este documento, a necessidade de financiamento, nesses próximos 25 anos, é de perto mais de 950 mil milhões de dólares, em termos acumulados. Okay? E isto, em termos anuais, são perto mais de
37 mil milhões de dólares ano. Em câmbios miúdos, vamos traduzir aqui para o câmbio a 1000 kwanzas por cada dólar, estamos a falar que perto mais de 39 bilhões de kwanzas por ano que o país precisa nos próximos 25 anos. Ora, qual é hoje o estoque total de dívida ou de crédito que o setor bancário tem hoje para com a economia? Perto mais de 8 bilhões de kwanzas. Ou seja, perto mais de 20% da necessidade anual de financiamento que a economia precisa. Então, necessidade que temos hoje, estamos nos próximos 37 bilhões, e capacidade hoje da banca para financiar cobre apenas 20% daquilo que são as necessidades anuais. Este é o primeiro ponto, que é a necessidade, né? Já vimos que a necessidade é enorme. Capacidade. A capacidade depende de duas questões, né? Se os bancos têm ou não capacidade, depende de duas questões, na minha perspectiva. A primeira é estar relacionada com a capacidade dos bancos transformarem os depósitos em crédito. Hoje, a taxa de transformação em Angola está, hoje, o último dado do Banco Nacional de Angola, referente ao mês de março de 2025, está em torno de 41%, a taxa de transformação. E a média da África está em torno de 65%, dados de 2024. Só uma coisa, Chimuco, para sermos sérios. Nós fazemos estas contas, os bancos fazem estas contas do índice de transformação com os depósitos em moeda estrangeira, quando, na verdade, devíamos fazer as contas apenas com os depósitos em nacional, uma vez que os depósitos em moeda estrangeira não podem ser transformados, não podem ser reenviados para a economia. Não, tenho de discordar, porque temos hoje perto mais de 20% de estoque do crédito em moeda estrangeira, não em moeda nacional. Portanto, tenho de discordar. Temos sim de usar também, e penso que é uma das razões que fez com que o rácio caísse tanto, porque em 2021, 2011, por exemplo, quando tínhamos perto mais de 50% do estoque do crédito em moeda estrangeira, nós tínhamos rácios de transformação da economia de 65%. Portanto, discordo nesse sentido e temos de considerar, porque os depósitos, o nível de dolarização da economia angolana está em torno dos 40%, ou seja, muitos dos agentes econômicos preferem ter os seus recursos em moeda estrangeira, não considerar os recursos em moeda estrangeira. Esses recursos depois não podem ser transformados, não podem entrar outra vez na economia como financiamento à economia local. É só isso que eu estou a dizer. Depois o Mário Nascimento está aqui e nos vai dar um apoio nisso, mas sim, claro. a noção que tenho é que sim, hoje continua a ser concedido créditos em moeda estrangeira. Mas ia dizendo, então o primeiro ponto era exatamente no capítulo da capacidade dos bancos. Temos um rácio de transformação muito baixo quando comparado à África. A África está nos 65%. Quer isso dizer que nós podemos aumentar o nosso rácio de transformação e ir para os níveis em que hoje a África, em média, tem. Mas qual é que é o desafio? O desafio está em dois pontos. Primeiro, o tipo de depósito que nós temos hoje. A atividade bancária é também a intermediação de prazos. Ou seja, o depositante, quando faz o seu depósito, o banco depois vai usar esse depósito para financiar a sua atividade. Ora, se maioritariamente estamos a dizer que perto mais de 60% dos depósitos em Angola são depósitos à ordem, dificilmente o banco vai conseguir pegar nesse depósito à ordem. Depósito à ordem quer dizer que é o depósito que está aí que o cliente a qualquer momento vai movimentar. Pegar neste montante e fazer um financiamento ou conceder crédito a um setor que, por exemplo, tem um prazo de recuperação de 10 anos. É um risco para o próprio banco. Então, a questão de nós educarmos a população para a noção da educação financeira, no sentido de conseguirmos aumentar aqui o rácio do depósito a prazo, que hoje estão em torno dos 40%, para níveis acima dos 50%, é uma condição indispensável para que os bancos consigam também usar destes depósitos e transformá-los em crédito. O segundo ponto é exatamente o capital dos próprios bancos. O critério que o Banco Nacional de Angola utiliza para assegurar que um banco tem menor ou maior exposição a determinados créditos é exatamente o capital próprio, capital regulamentar. E hoje o que nós temos em presença é que o nível de capital próprio dos bancos é muito, mas muito baixo
quando comparado àquilo que são as necessidades de financiamento da economia. Portanto, respondendo de forma muito direta à sua questão, com base a esses dois argumentos, necessidade que o país tem e a capacidade que os bancos hoje têm para conceder crédito, a minha resposta é, infelizmente, não. Os bancos hoje não têm, com as condições atuais, não têm capacidade de financiar ou conceder crédito que a economia necessita. Como é que os bancos podem aumentar essa capacidade? Aproveita e explica do teu ponto de vista. Bom, penso que aqui temos de tirar os bancos da equação, essa variável banco, temos de olhar para as condições mais macroestruturais. Este aqui é o verdadeiro desafio. O banco, penso eu, que qualquer gestor tem todo o interesse em fazer dinheiro e não tenhamos aqui ilusões de pensar que os bancos vão conceder crédito para sair a perder. Os bancos querem rentabilizar os seus ativos. Nesse sentido, o que nós devemos esperar é que hajam condições aprazíveis para que o investimento seja realizado. E uma das condições básicas é exatamente a questão do direito de propriedade. Hoje, a nossa economia, infelizmente, ainda debatemos muito com esta questão. E quem nos antecedeu no depoimento dos empresários deram nota exatamente disso. É difícil tratar documentos em Angola. Então, temos de resolver esse tema da documentação. Direito de propriedade, burocracia, já identificámos aqui dois temas, justamente. A questão da própria inflação. As taxas de juros só estão a 25% porque a taxa de inflação está a 20%. O banco não vai conceder um crédito com taxas de juros reais negativas. É uma perda para o banco. Não faz sentido. Não vamos exigir isso dos bancos. Portanto, o que nós devemos fazer aqui, numa primeira fase, é olharmos a macroeconomia, a macroestrutura, como é que estamos organizados. E, infelizmente, ainda não estamos suficientemente organizados para que os bancos consigam dar crédito e crédito de qualidade, no sentido de que o crédito é concedido, produz resultados, o empresário sai fortalecido e o banco sai a ganhar. Pedro, aqui isto está, como é dizer, está aqui uma encruzilhada, não é? Há aqui uma encruzilhada. Os bancos não dão crédito porque as condições são estas. As condições são estas porque a estrutura macroeconómica não se resolve. A estrutura macroeconómica não se resolve porquê, Pedro? Porquê que não se dão esses passos, do seu ponto de vista? Do meu ponto de vista pessoal, é preciso vontade política para que isso se resolva. Porque, por exemplo, estamos envolvidos no oil and gas e vemos que o país, em determinados momentos, e podemos citar o 2023-24, gastou acima de 17 bilhões de dólares na aquisição de equipamentos e pagamentos de serviços e tudo isso. E 90% desse dinheiro está a circular noutras economias. Está a circular noutras economias e, no entanto, vemos que Ou seja, são compras que não são feitas internas por agentes locais, não é? São feitas externamente. Não, porque é fruto da Lei 2/12, que a Lei 2/12, a nova lei cambial para o setor petrolífero, que impede as empresas prestadoras de serviço a oferirem em dólares, receberem dólares aqui no país. O que acontece é que a medida foi inteligente, a medida teve os seus resultados positivos, que foi a desdolarização da economia. Hoje, porque até 2012 íamos para um restaurante, pagávamos em dólares, comprar uma garrafa de água era tudo dólares, e então conseguiu-se conquistar a soberania do Kwanza, não é? Hoje é Kwanza que se fala, mas isso funcionou enquanto o mercado estava inundado de dólares. Lembro-me que nessa altura os bancos andavam atrás dos clientes para efetuarem créditos em dólares, e porque a taxa de câmbio estava abaixo dos 100 dólares, dos 100 kwanzas o dólar. Portanto, houve uma estabilidade até 2012, 2013. Vemos que nessa altura, em função da crise na Europa, muita gente decidiu vir
muitos cidadãos europeus e, sobretudo, de Portugal, decidiram vir para Angola a correr e fixar-se em Angola, porque a economia estava estável, o nível de crescimento acima de 2 dígitos, o produto interno bruto chegou a crescer entre 12% e 13%, a inflação abaixo de 10%, portanto a economia estava estável e então essa lei adaptou-se. Quando começou a escassear os dólares por declínio da produção e também pela queda vertiginosa do preço do petróleo, então começou a haver escassez de dólares. As empresas, e na altura a indicação da lei é que as empresas devem depositar os seus ativos em kwanzas e, naturalmente, solicitar o banco que faça a importação, que pague lá fora, com os dólares. Tudo bem. Enquanto os dólares circulavam na economia e que estavam em abundância, naturalmente que as coisas funcionaram. Quando as empresas começaram a depositar os kwanzas e esperar 6 a 9 meses para fazer a importação de um equipamento, para pagar matéria-prima ou para pagar serviços, e durante esses 6 meses, esse tempo de espera, 6, 9 meses, o kwanza foi-se desvalorizando, então chegaram à conclusão e disseram, olha, não há condições para a gente honrar com os compromissos junto das operadoras. E as operadoras, quando se predispõem a investir, são bilhões de dólares. Então, o investimento e o que eles perseguem ativamente é o cumprimento dos prazos. Então, quando as prestadoras foram dando a conhecer que não havia condições, porque havia o entrave na obtenção das divisas, havia o entrave na aquisição dos bens, as operadoras, naturalmente, tiveram que encontrar uma saída para isso. E começaram a fazer um negócio fora, não é? O acordo tripartido. Exatamente. A partir daí, o acordo tripartido, a empresa que ganha o contrato residente cambial continua, cria uma outra subsidiária lá fora, que é não residente cambial, e então o operador assina-se o contrato entre o operador, o residente cambial e o não residente cambial. Portanto, todos os pagamentos em dólares são feitos à segunda entidade que foi criada e depois mandam aqui exatamente aos pingos os dólares que necessitam serem convertidos em kwanzas para pagar renda, para pagar o payroll e então sustentar os overheads. Resultado, perde o país, perde o cidadão angolano, porque vê a cada dia a minguar e sem perspectiva, e engordamos os outros cidadãos de outras economias, porque quanto mais dinheiro fizerem, melhores condições têm a oferecer os seus cidadãos. E de onde vem o recurso? De Angola. E será que a nossa liderança, que tem a responsabilidade de alterar esse estado de coisas, não tem conhecimento? Tem. Então, é uma das respostas que eu acho que ajudaria bastante se esses dólares tivessem... E se fossem feitos pelas instituições bancárias angolanas, obviamente que teriam também mais capacidade para depois poderem movimentar. Este não era o nosso tema, mas eu deixei aqui que nós explicássemos, que é para todos percebermos às vezes alguns constrangimentos que existem na nossa economia e que, enfim, dependem e que são fatores externos que depois impactam, obviamente, na atividade dos bancos, na atividade empresarial, na atividade de toda esta gente. Wilson, perguntar-te também, o Nuno Borges falou aqui este mesmo circuito, ou seja, os bancos têm uma série de constrangimentos para emprestar e aos clientes, os clientes não têm condições de pagamento, o crédito não sai, se calhar há algum dinheiro para fazer o crédito. Como é que se quebra esta roda? Como é que se põe, enfim, que é o princípio da economia, que todos aprendemos a história dos $100, não é? Todos aprendemos essa história, vai chegar lá, dá $100, o outro vai pagar ao talho, o talho vai pagar ao outro, o outro vai pagar ao outro, o gajo volta, leva os $100, entretanto ninguém ficou com dívidas. Todos nós que estudamos economia
contaram-nos esta história. Mas como é que se quebra um pouco este circuito para pôr, na tua perspectiva, como é que se quebra isto para pôr o dinheiro a andar? Bom, é simples e, mais uma vez, eu vou-me apegar aos números para tentar dar uma explicação a este ponto. Em 2011, esse dado era adquirido. Os bancos concediam crédito à economia, como disse há bem pouco tempo, o ratio de transformação era de 65%, o ratio de crédito mal parado na economia nessa altura estava em torno dos 6,5%, portanto, todo o crédito que ia voltava com toda a normalidade. Mas qual é que era o pressuposto? E também aqui um dado interessante que o engenheiro Godinho passou, era o facto de que perto mais de 50% do crédito, na altura, era crédito em moeda estrangeira. Mas qual é que é o dado interessante? Nesta altura, o governo tinha superávites fiscais. Ou seja, o governo não se financiava junto da banca mais do que concedia em termos de depósitos. Portanto, o saldo fiscal do governo era positivo, portanto, o governo não tinha necessidade de ir buscar dinheiro à banca. Ora, de 2011, quem for ver os dados hoje do Banco Nacional de Angola, para cá, houve uma inversão. Com os déficits fiscais que o governo foi assistindo, o governo sentiu-se obrigado a se financiar junto da banca. E porque o Estado tem o risco, é o que se diz, zero, os bancos começaram a raciocinar se valia mais a pena continuar a conceder crédito à banca, ao setor privado, com o adicional do facto de que o crédito maior era em moeda estrangeira e a moeda estrangeira estava a reduzir e o risco estava a aumentar. Então, os bancos começaram a redirecionar o crédito, começaram a conceder mais crédito ao Estado do que ao setor privado. E, claro, com os desafios que depois vamos assistindo, a taxa de câmbio, a taxa de inflação, a desaceleração da economia, os níveis de desemprego foram subindo, porque também é um dado interessante, boa parte do estoque do crédito em Angola está concentrado em dois setores, setor do comércio e particulares, pessoas. Portanto, 20% do estoque de crédito hoje é para as pessoas e os outros 20% é para o setor do comércio. Mas normalmente crédito de consumo, não é? Justamente. Então, à medida que esses desafios macroeconômicos foram surgindo, a capacidade das empresas do setor comércio e também os particulares reembolsarem este mesmo crédito começou a tornar-se mais desafiante. Solução, boa parte deste crédito foi redirecionado para o Estado. E hoje, infelizmente, a condição é essa. Os bancos sentem-se mais confortáveis e não há erro nenhum nisso, porque, como dissemos e voltamos a repetir, os bancos são empresas e, no final do dia, querem rentabilizar os seus lucros. E o Estado hoje dá maiores garantia para rentabilizar este mesmo Ou seja, para termos crédito a pequenas e médias empresas e podermos diversificar a economia, temos que retirar títulos do mercado, é isto? Temos de garantir que tenhamos finanças públicas organizadas. Finanças públicas que consiga viver de acordo com aquilo que são as capacidades de arrecadação de receitas fiscais. Pois isso tem a ver com isso tem a ver com os gastos do Estado, com as coisas todas e com essas coisas. Deixa-me só aqui perguntar aqui também ao Paulo, que está aqui, que é da Foris Mazars, uma empresa de consultadoria que certamente, enfim, já também debateu muito este tema junto dos seus clientes e junto também das suas coisas. Paulo, diga-me lá, têm os bancos sediados em Angola condições para garantir o crédito que empresas e particulares necessitam? Se sim, porquê? Se não, porquê? Boa tarde. Boa tarde. Obrigado, João. Eu estive de manhã, confesso que de manhã fiquei preocupado porque achei que estava a haver um cenário que não é exatamente aquele que eu conheço, com duas apresentações, fiquei espantadíssimo. E agora de tarde mais preocupado estou porque afinal de contas quem devia estar a ouvir já cá não está. Está ali o Mário. O Mário vai ter que levar a mensagem toda. João, o Mário, eu já o ano passado estive presente, infelizmente não pude estar no Desconstruindo porque tinha uma reunião, tive muita pena. Mas o doutor Mário, desculpe se eu trato assim. À tarde não há. À tarde vou já. Não, vai se sentar. Não há títulos, hein? Vai se sentar e vai dizer mais ou menos isto. Eu não estou aqui no papel de bancário. O que eu disse, já o disse de manhã e muito bem, ou seja, ele de facto ele não é bancário, nem pertence à banca, ele pertence a uma estrutura que tem a banca. E a questão é esta. Nós de manhã, com muita pena minha,
vimos o representante do Estado a apresentar a sua parte e a sair. E agora de tarde que estamos a falar a sério da banca, toda a banca saiu. E de facto vamos continuar. No outro dia estivemos num colóquio sobre educação e não havia ninguém do Estado da Educação. Havia escolas, pessoas e ninguém fala disto. Mas fala que eles estão ligados a ver Não, na internet. E claro. o recado passa. Se calhar depois a seguir ainda me vão prender, mas pronto. Não, ninguém prende ninguém. Mas, aqui. mas Já João, passou. é muito simples. A particular se calhar tem que continuam a fazê-lo. Direcionado, mas continua. Agora, em empresas, o que é um facto é que não é possível. Mas a culpa também não é só da banca. Eu hoje de manhã tive a oportunidade de responder a alguém que me fez uma pergunta, que se calhar vai acabar por passar mais tarde. Eu disse, o Estado tem que fazer uma coisa rapidamente, que é tratar da questão da lei da propriedade. Porque, de facto, de manhã falou-se nisso e disse que, de facto, a banca não consegue fazer crédito porque não tem forma de garantia. Ou seja, eu se tiver uma fazenda, quero aumentar a minha produção, preciso de 10 milhões de dólares que não existem em Angola, mas que alguém tem que os ir buscar. E me diz, ok, mas o que é que isso me dá em troca? Eu vou dizer, opa, está aqui a fazenda, mas eu não lhe posso dar porque ela não é minha. É do Estado. É do país. É minha em termos de título de utilização. Mas o banco, se puser lá o título de utilização, eu que sou auditor vou chegar lá e vou dizer, olha, esse título tem que ser se calhar considerado uma paridade, porque amanhã o Estado pode ficar com a fazenda e o senhor não consegue pagar. Então, é um assunto complexo. A banca tem feito um esforço, eu reconheço que trabalhamos com a banca, reconheço, tem procurado soluções, mas também aqui, no meu país, que é o vosso, se calhar temos que mudar aqui o paradigma. Nós somos uma consultora internacional. Não somos uma Big Four, mas somos uma Big Ten. E dificilmente nos ouvem quando dizemos que nós em África somos, em muitos países, número 1 no setor bancário. E quando damos consultoria nesses países à banca, falamos de soluções africanas. E este paradigma, se calhar, também tem que ser corrigido. Porque, de facto, em Angola, a consultoria é virada para um paradigma europeu, que falamos aqui de manhã, e que impõe regras e impõe soluções que às vezes não têm em prática nenhuma possível em Angola. E alguém de direito tem que pensar nisto com muita calma, porque às vezes as soluções até existem, mas não são divulgadas ou não são apresentadas porque nós não estamos a pensar nelas, porque temos outro paradigma, que não é o africano. E é importante que se diga isto com muita coragem e com muita racionalidade. É preciso pensar África. Está a ser feito com muita veemência no oil and gas, e eu tenho participado em conferências, desculpem, do oil and gas e da energia, em que a resposta é muito simples, nós vamos fazer descarbonização, mas primeiro vamos resolver o nosso problema. Vocês já resolveram o vosso, mas nós vamos continuar a explorar o oil and gas. Então, se calhar a banca tem que passar um bocadinho para este patamar, que é, ok, estão aí as regras, nós vamos cumpri-las, mas primeiro vamos resolver o problema que temos e depois vamos aderir. E se calhar esta coragem não tem acontecido. E então, para as empresas, eu finalizando para não tomar muito tempo, acho de facto que não há condições, dadas as limitações que foram colocadas pelas duas pessoas que estão aí, para muito crédito a mais do que aquilo que já está feito. Penso que será muito difícil. Ou seja, também aqui há uma questão Obrigado. que tem a ver com essa capacidade que tu falaste, os números que tu apresentaste, que tem a ver com o plano sério de investimento para até do plano 2050, na verdade não deixam dúvidas. Alguém quer colocar uma questão? Ora, pode ser 1, 2, 3. Estas são as 3 primeiras, está bem? Podem fazer a vossa intervenção ou colocar alguma questão aos nossos 1, 2 e depois atrás 3, está bem? Boa tarde a todos. Acho que estão a dormir ou estão ainda de pé. Temos de estar acordados, porque estamos a falar... Apresente-se para a gente. Desculpe, chamo-me Domingos Tomás. Estamos a falar a vida do país.
felizmente, hoje estamos a falar daquilo que é importante no nosso país. Os bancos. Não há nenhum país do mundo que se desenvolveu sem bancos. E eu parece que faço parte ainda do tempo colonial. E aquilo que o Godin disse, confiança, é extremamente importante. Desculpa. Para fazer lembrar uma coisa muito importante. Eu vivi com meus tios, meus pais. Havia um caderno onde, quando íamos fazer as compras na loja do colono, é assim mesmo, tinha lá o caderno. O meu tio mandava, vai na loja, compra isso, fica registrado. Que era uma forma de crédito, na verdade. Exatamente. Era uma Isso forma de crédito. ainda não havia bancos assim. Ia lá, o caderno está lá. Quando chegasse o salário no fim do mês, dia 30, se não chegou, chegava dia 2, o máximo até dia 8. Ia lá, vai já pagar, ver se ultrapassamos os limites. Íamos pagar. Olha, diga ao tio que os valores ultrapassaram. Mas não há problema nenhum, como são conhecidos, moram aqui próximo, então, próximo mês, vêm pagar. Então, é essa confiança que temos que buscar aos bancos. Como? Eu lembro, no banco existia o fiador. É verdade ou mentira? Vocês estão aqui, pessoal do banco. Fiador. Portanto, o fiador pode ser o Armando, tem conta lá, tem um salário. Se eu quiser pedir empréstimo, o Armando diz, não havia problema. Eu conheço o Domingos Tomás, podem confiar em mim, vamos emprestar. Acho que deveríamos resolver esse problema, voltarmos a ter os fiadores. Ainda há fiadores hoje, não é? Eu fui fiador há pouco tempo de uma operação. Esse é para o dia a dia, isso é importante. E depois temos outro problema. Acabamos com as livranças. Quando você está pedindo empréstimo, tem que assinar um documento, termo de responsabilidade. Então, os bancos necessitam, nós não precisamos muito. E depois temos o banco, também, não sei se ainda existe, aí o camarada Mário está a olhar para mim, o chamado conta corrente calcionada. Por exemplo, eu tenho um evento para fazer daqui a uma semana, vou ao banco, eu vou fazer um evento, preciso 20 mil kwanza. Na conta corrente calcionada, o banco te empresta. Quando acabar a atividade, você faz as contas para ir pagar da tua conta corrente calcionada. Os bancos podem fazer isso, nós não precisamos de muitos milhões. Portanto, os bancos podem pensar nisso, a confiança começa nova nas pessoas e aí se resolve o problema. Muito obrigado. Fica então aqui também lembrar alguns produtos que os bancos hoje já têm, na verdade. Sim, senhor. Sim. E depois passa aqui ao Henrique, se faz favor. Faz favor. Boa tarde a esse vasto auditório. Sou Osvaldo Quiosa, psicólogo. Dizer que ontem assinalou-se o Dia Internacional da Prevenção do Suicídio e dizem, a pesquisa que diz que a maioria da população angolana é jovem, certo? Então, praticamente são mais jovens angolanos que praticam, né, o suicídio. A minha questão é que de que forma o setor bancário pode ajudar os jovens na inclusão social e literacia financeira para que possam contribuir para o desenvolvimento da economia nacional? Sim, senhora. Fica essa questão. O Wilson Chimoco, vais tu responder. Henrique Nunes. Para ligar aqui este microfone. Boa tarde. Eu tenho 48 anos em Angola. Sou empresário, hoje em estado latente. De qualquer modo, posso dizer o seguinte. Pergunta também, se o Estado paga os títulos, porquê é que não paga a quem lhes presta serviços? Senão as empresas também podiam capitalizar e, por exemplo, factoring. Eu tenho um contrato com esta entidade. O banco empresta-me dinheiro porque sabe que essa entidade paga, mas o Estado não é essa entidade. Ora, sim, senhora. Factoring é, como sabemos, também um conceito que pouco se utiliza na nossa banca e é um conceito que em economias mais desenvolvidas é muito utilizado. Ou seja, no fundo, para os mais novos, é receber a pronto aquilo que vamos receber a uns meses
pagando uma ligeira percentagem, porque temos a certeza de que o banco tem a certeza que quem vai pagar, paga mesmo. Existe essa relação de confiança. E realmente isto é um pouco o negócio dos títulos também, como percebem, não? O banco pede emprestado um dinheiro, depois vai pagar X anos. Este relacionamento com os títulos, com o factoring, sim senhora, tomei nota. Wilson, vamos ali a questão, como é que os jovens conseguem ter acesso a esta literacia e conseguem de alguma maneira entrar um pouco neste mecanismo dos bancos, das coisas? Perfeito. Bom, penso que respondendo a essa questão, não tínhamos necessariamente ir para a componente dos créditos. Hoje os bancos têm aquilo que é considerado hoje de responsabilidade social. Muitos dos bancos têm investido e muito na componente da responsabilidade social, financiando projetos de educação, saúde, desporto, cultura e outros, que facilmente conseguiríamos integrar um conjunto de pessoas, e em particular os jovens, para que se possam beneficiar dessas iniciativas dos bancos. Ir olhar para a componente do crédito, e aqui talvez tínhamos, e vou divergir mais uma vez da perspectiva que apontam da necessidade de fazer uma espécie de enxugamento dos bancos, para termos menos bancos e conceder mais crédito. Na minha perspectiva é termos mais bancos, e bancos com menor dimensão, no sentido de que, e a semelhança daqui da opinião que foi avançada, de termos então os fiadores, mas bancos com menor dimensão, que consigam atender mais aquelas empresas que hoje existem na nossa realidade, que são as pequenas e médias empresas, que não tendo capacidade, ou tendo capacidade de ir junto de uma banca hoje tradicional de se financiar, não consegue obter o financiamento, porque o banco hoje, quando vai analisar um crédito, tem infelizmente a componente da burocracia. Se pudermos ter mais bancos com menor dimensão, com capacidade de dar resposta com maior celeridade, penso que também poderíamos ajudar muito dos jovens, porque boa parte dessas empresas, dessas pequenas e microempresas, são geridas por jovens, são iniciativas de jovens, e só não conseguem avançar exatamente porque não têm o capital inicial, ou se têm o capital inicial não é suficiente para dar seguimento então ao seu projeto. Então penso que essas duas vias seria a solução. Envolver-se mais nos projetos de responsabilidade social dos bancos e, por outro lado, então, vermos a possibilidade de fomento, a semelhança do que está a acontecer hoje no mercado de capitais. Boa parte das empresas corretoras e distribuidoras que estão a surgir estão a ser suportadas pelos bancos hoje com maior estrutura financeira. Então, podemos também pensar, ainda no setor bancário, ir universalizar uma microbanca. Microcréditos, microbancos que consigam atender exatamente este segmento da população, que é das micro, pequenas e médias empresas, e também dos próprios jovens que têm uma capacidade financeira ainda muito reduzida. Pedro, perguntar-lhe, falámos aqui de factoring, microbanca, ou seja, estamos a falar de produtos bancários. Para um empresário que vai à banca, a banca tem produtos, enfim, suficientes e adaptados a esta realidade, ou que tipo de produtos pode a banca ter também para estimular o acesso ao crédito, na verdade? Não, o que nós temos constatados todos os dias é que as bancas vão surgindo sempre com novidades. O problema são as condições que a banca exige e que assenta exatamente na incerteza de poder receber o seu dinheiro de volta. Porque, falando na questão dos jovens, estamos agora a falar em empresas, esse é um nível maior, de maior dimensão. O que acontece é que, mesmo nos bairros e mesmo entre os jovens, criaram alguns mecanismos de empréstimo, financiamento. Por exemplo, o chamado Quichiquila, que é, olha, pelo menos na minha empresa, os trabalhadores combinam este mês. Eu vou depositar 50% do meu salário para resolver o problema do colega A. E no mês seguinte eu vou receber exatamente os 50% mais aquilo que eu necessito para resolver os meus problemas. E assim foram conseguindo comprar eletrodomésticos e resolverem aqueles problemas de base. Portanto, criatividade há. Podia haver um produto bancário similar, não é? Oficial, não é? Exatamente. Existe exatamente essa solução e vão resolvendo os seus problemas. Agora, o que é necessário é que
o país crie condições de confiança bastante para que os bancos funcionem e para que haja estabilidade no exercício da atividade empresarial de qualquer cidadão e para poder então desenvolver essa relação de confiança. Porque sem isso não vamos a lado nenhum. Há aqui dois aspectos importantes. Quando falamos de crédito, falamos de um crédito para empreendedores e para pequenas e médias empresas, que é um tipo de crédito, mas temos também que falar de outro tipo de crédito que o país precisa, que é o crédito para infraestruturas, indústrias, enfim, esses sacos de dinheiro que são necessários para fazer isso. E aqui a questão já se coloca de outra forma, como tu colocaste bem, Wilson, relativamente àquilo que é a dimensão que os bancos têm para acompanhar também. Alguém quer colocar alguma questão? Está aqui uma. Tu já falaste. Está ali um, faz favor. Agora vamos deste lado, a seguir vamos para esse lado, está bem? Ora, é preciso de som. Não te ouço. Agora sim, já te ouço. Saudações a todos. Fala Alcide Samuel Heleno, recém-formado em Economia. Tem os bancos sediados em Angola condições para garantir crédito para as empresas nacionais? Tem ou não? Na verdade, eles têm. O porquê que não o fazem? Já que o crédito, podemos dizer, é uma das formas que os bancos podem rentabilizar a sua atividade econômica. Então, é sempre bom os bancos darem crédito porque podem ter mais lucros. Isto se o crédito for pago. Isso se o crédito for pago. Pois, se não for pago já não é bom. Certo. Há vontade dos empresários em procurar crédito ou terem acesso ao crédito, mas eles também vão aos bancos, muitas das vezes a taxa de juros é muito alta e tudo mais. O porquê? Qual é o problema que há na economia de Angola se no outro lado há vontade de procura, no outro há vontade de demanda? Eu acho que há aqui duas questões. É a questão da taxa, a outra é a questão das informações assimétricas. Como é que nós devemos combater isso? A questão da taxa, a questão das informações assimétricas, para que haja então esse intercâmbio entre os bancos e as empresas. Primeiro, eu acredito que o Banco Nacional de Angola tem de mudar a sua visão quanto à questão do crédito, porque ele mantém as taxas de juros muito altas. E quando perguntamos por que as taxas de juros são muito altas, a resposta é pela questão da inflação. Mas, ora, se é pela questão da inflação, as taxas de juros em Angola já se mantém muito alta durante muito tempo. É como a inflação. A pergunta é, a taxa está sempre alta, por que a inflação não reduz? Se a resposta é não, as taxas de juros estão altas por causa da inflação, mas elas estão sempre altas, não se resolve. Eu acredito que a inflação não está a ser apenas explicada pela via monetária e logo o banco, ao invés de lutar mantendo as taxas de juros altas, ele tem de mudar a sua visão, ele tem de procurar e garantir o pleno emprego para fazer com que haja uma redução na taxa de juros para facilitar aquilo que é o acesso ao crédito. Mas, ora, eles não vão fazer isso porque se calhar também há um outro negócio dentro das taxas, que é a questão das taxas que é a questão dos títulos. Então, se os bancos estão a ver um negócio mantendo as taxas de juros muito altas, então eles não vão lutar por isso. A outra questão é a questão das informações assimétricas. Eles não vão dar crédito porque vão dizer, não, olha, nós não confiamos se ele vai garantir o retorno e tudo mais. Eu digo o seguinte, acredito até que tenha que estar aqui uma instituição que é a Agência de Investimento Privado e Promoção das Exportações, a IPEX. Eu acredito que qual seria o papel da IPEX dentro desse intervalo? Outros procuram crédito, outros não dão crédito por uma outra razão. A IPEX tinha de atuar como fiscalizador e não apenas os bancos tentarem entender se dá ou não para dar crédito. Porque a IPEX dizer o seguinte, olha bancos, daqui em diante, quando vocês vão receber um projeto de investimento, vocês mandam aqui para nós vamos analisar o processo de investimento e se vocês derem o crédito à empresa, nós como agência, já que é do Estado, nós vamos acompanhar que a empresa tem de executar o plano de acordo com o que eles apresentaram.
Porque se calhar os bancos aí estarão mais seguros. Por que eles estarão seguros? Porque é uma agência do Estado que está diretamente a acompanhar a execução do projeto de investimento. Tem de haver alguém que vai acompanhar a execução. E outrora, antes mesmo das empresas darem entrada aos bancos, que é para receberem o crédito, eu acredito que eles tinham primeiro de darem a conhecer a agência de investimento privado e promoção das exportações. Tu não trabalhas na IPEX, não? Não. Só para Não, perceber. na verdade Não, eu estamos a perguntar. na verdade eu não trabalho e também esse nem é o papel deles. Eu só estou a dizer como Sim, uma das estás a formas- sugerir. Exatamente. Uma forma de sugestão, porque a IPEX tinha de salvaguardar esta parte, porque eu acredito que falta na economia. Quem é que vai fiscalizar a execução do projeto de investimento? Exatamente. Em princípio, deveria ser a própria entidade bancária, como é óbvio, não é? Aqui tem um problema que é fundamental, e tu levantaste aí um problema que o país tem e que não consegue resolver, que é o país da inflação. Que é a inflação, o valor da inflação. Se houvesse uma solução de inflação, para a inflação, se tu tivesse essa solução, tu ou outro, seriam naturalmente Mas eu acredito. ministros de Estado para a economia, não seriam maçano. Isto é trigo limpo farinha amparo, não é? Basta que o banco não procure apenas combater a inflação, porque o banco, se passar para o pleno emprego, ou seja, procurar a todo custo não focar na inflação, mas sim na garantia de mais capacidade produtiva, nós vamos sair desse problema inflacionário e passar a não ter inflação. Porque a inflação da Angola é dada pela falta de produção. E se a inflação é dada pela falta de produção, e temos taxa de juro alta e não se consegue buscar crédito, como é que nós vamos ter produção e posteriormente ter produtos para sair da inflação? Não tem como. Então não podemos manter as taxas fruto da inflação. Sim, mas a inflação não é a falta de produto. A inflação é o aumento dos preços médios, ok? Que é causado ou pela ausência de produto Não, se tu ou comprar os pelo produtos baratos, encarecimento. os produtos nacionais estão mais caros que os produtos internacionais, não é? Por isso a produção nacional hoje ajuda a fazer crescer a inflação, não a faz baixar. A gente espera que no futuro seja o contrário, que a produção nacional então faça baixar. São conceitos e realidades, ok? Vamos aqui passar aqui. Olha, mas gostei da opinião. As pessoas têm que ter opinião. Tu tens a tua opinião e defendes umas coisas. A gente pode não estar de acordo, mas tens a tua opinião. Isso é muito importante. Muito boa tarde. Sim, senhora. Adalberto Kipinga é o meu nome, assistente de Contabilidade e Finanças. Sim, senhora. Eu acho que deveríamos olhar numa outra vertente, além porque o crédito dá-se na confiança, certo? Mas será que os bancos têm confiança nos particulares e nas empresas? Já Seria uma boa pergunta, certo? Mas se nós olharmos para aquilo que são a maior parte dos lucros dos bancos, vem de onde? Dos títulos de tesouro. Quer dizer que os bancos têm mais E confiança das no Estado. flutuações cambiais, é verdade. É Essas duas exatamente coisas. isso. Tem mais confiança no Estado, porque o Estado praticamente não tem risco, né? Porque ele pode imprimir moedas para poder pagar. Mas no sentido ou na questão dos particulares ou das empresas, acho que devemos procurar mais alternativas ao crédito, não se focar apenas no crédito. Estamos a ver o mercado de capitais a crescer bastante. Acho que seria uma alternativa fiável ao crédito bancário, que é algo... Outras formas de financiamento. É exatamente isso. Acho que seria bem melhor. Então, os bancos ou as empresas poderiam procurar se financiar ou emitir obrigações e tudo mais. Mas aquelas empresas que são de médio porte ou de pequeno porte, talvez deveriam receber mais incentivo por parte dos bancos, por assim dizer. Como? Por parte dos bancos. Dos bancos mesmo. Privados. Certo, bancos privados. Só para acompanhar o teu raciocínio, sabe? Certo. Porque se vocês tiverem uma grande ideia, eu depois digo que é minha. Estás a ver? É verdade. Eu acho que também cá em Angola falta aquilo que acontece nas grandes economias, como os investidores anjos ou um Shark Tank, onde há empresários que estão dispostos a investir. Sim, acho que seria uma alternativa. Então, Mas para investir também, tu que és jovem,
o país tem que promover a poupança. Se o país não tiver poupança, também não há investimento. Por isso temos que fazer um trabalho, os bancos têm que fazer um trabalho também de literacia financeira, né? Educar mesmo o cidadão a poupar para poder investir. Sim, senhora. Então, economia e finanças, contabilidade e finanças. Certo. Sim, senhora. Tenho ali mais, está aqui também aqui uma opinião. Boa tarde, Walter dos Santos. Sou técnico da área de crédito, mais propriamente da área de recuperação de crédito. O que eu gostava de deixar aqui... Tem uma vida difícil, não é? Muito difícil. Calculo. Pois, na verdade, essa questão da confiança sempre acaba por vir à tona, porque já foi dito aqui, nenhuma entidade comercial ou financeira investe para perder, não é? O banco investe e espera retorno. Se no circuito houver grande probabilidade de não recuperar aquilo que foi investido, de nada serve investir nesse sentido, porque por mais brilhante que seja a ideia de negócio, se não houver retorno, é para esquecer. E eu, por acaso, às vezes digo assim a gozar que, infelizmente, nós temos muita gente que pede crédito justamente para não pagar. Pois, parece exagero, mas é verdade. Muita gente acaba por recorrer aos bancos com alguma necessidade, mas ele de antemão sabe que, ok, daqui a mais um tempo eu vou, como se diz na gíria, vou aguentar, não é? Mas a minha questão vem sobretudo ligada aqui ao que o Shimuko, não sei se estou a pronunciar bem, se é Shimuko ou Shimoku. Ok. Ele disse-nos, por exemplo, que existe, segundo os estudos, e que achei interessantes os números, existe a necessidade de um financiamento anual de cerca de 35 bilhões de kwanzas para a nossa economia. O que eu gostava de perceber é se essa necessidade é efetiva ou são apenas os números. Deixa-me explicar. Pode ser que exista essa necessidade, mas se calhar precisamos perceber se essa necessidade é para o financiamento de setores que consigam transformar esse crédito efetivamente consigam transformar esse crédito efetivamente em desenvolvimento sustentável. Então, era isso que eu gostava de perceber. Se é uma necessidade global ou se de fato estaríamos a investir, não é, enquanto bancos, em setores e em famílias capazes de transformar esse crédito em desenvolvimento sustentável. Que eu acho que é isso que importa. Obrigado. Aqui está no PDN, a gente não pode pôr em causa o PDN. Ou pomos, ou não pomos. Está escrito no PDN. Não fui eu que fiz, nem foi o Shimoku. Mas, Shimoku. Bem, de forma muito rápida, o PDN, Plano de Desenvolvimento Nacional, ou a Visão 2050, tem como propósito alinhar um conjunto de políticas que garantam o tal desenvolvimento sustentável para o país. E é em função deste objetivo de desenvolvimento sustentável que se identificou que temos necessidades de financiamento no setor da energia, no setor das águas, no setor da educação, saúde, construção e outros setores que, do cômputo do geral desses setores, tem-se essa necessidade acumulada de 943 mil milhões de dólares nos próximos 5 anos e anualmente perto mais 37 mil milhões de dólares. Então, sim, é a necessidade que o governo, que é o autor do documento, identificou para colmatar as diferentes necessidades que nós temos. Para o setor com maior necessidade, pelo menos de acordo com o plano, é o setor da construção imobiliária, que tem perto mais de 20% de necessidade. Quer isso dizer que o país está a crescer, o país é jovem, temos uma taxa de urbanização elevada, as pessoas, os jovens precisam de casa e para se ter casas temos de construir. Para construir precisamos de financiamento. É genericamente isto que posso responder. Deixa-me perguntar aqui ao Pedro Gozinho. Quando falamos destes valores de investimento necessários para o país desenvolver, parecem-te exagerados, parecem-te reais? Em que áreas é que, na verdade, nós precisamos rapidamente de investimento? Não, eu acho que quando se fala em desenvolvimento sustentável do país é necessário que se façam investimentos e são números razoáveis.
Agora, eu penso que, no meu ponto de vista, as áreas importantíssimas nesse momento que poderiam contribuir para o melhoramento das condições macroeconómicas do país são elas a agricultura, para poder sustentar a autonomia alimentar, e o turismo para poder captar divisas, uma vez que é o setor que vai, a uma dada altura, substituir o oil and gas na busca de moeda forte, porque os turistas, quando aportarem o país, vão trazer dólares, não vão trazer kwanzas. Portanto, e o petróleo está em declínio, naturalmente, mesmo que se aguente por algum tempo, seria exatamente mais uma fonte para quem? Aí é que eu diria um investimento com retorno imediato. Porque a nível do turismo nós não fazemos pressão nenhuma ao BNA na importação de bens, porque o país em si já tem as condições naturais que seduzam quem quer que seja, e naturalmente com a mobilização de operadores privados, isso pode representar uma recuperação e uma mudança, um volte-face muito grande a curtíssimo prazo. Portanto, são esses dois setores, e eu acho que não pude acompanhar exatamente esse Plano Nacional de Desenvolvimento, e não sei o que está previsto para o turismo, mas é um dos setores que o país precisa prestar atenção, porque é o substituto natural do petróleo. Eu ia só apegar-se a essa questão para responder aquilo que muito se disse aqui sobre a confiança. Penso que para resolvermos o problema do crédito em Angola temos de investir seriamente na educação, porque a cultura do pagamento do crédito, infelizmente, nós não temos em Angola. E essa questão da cultura pode ser ensinada ou pode ser imposta. Ensinada via educação, impostas via sistema ou o setor judicial do país. Porque, como foi dito muito bem, hoje não precisamos até ir aos bancos para percebermos do quão as pessoas têm pouca disponibilidade em pagar. Vamos aos condomínios. Vamos ver quantas pessoas que vivem hoje nos condomínios pagam a taxa de condomínio. Tem esta dificuldade. Então, penso que temos de investir seriamente na educação. Se tivermos pessoas educadas, facilmente teremos pessoas que transmitam confiança, e com essa confiança vamos conseguir mas trazer... também os exemplos têm que vir de cima. Quer dizer, o Estado não paga a ninguém. Quer dizer, a gente ouve aí, e passado 2 anos quer pagar com títulos de dívida, não é? Quer dizer, tem de haver aqui uma moralização geral. João Armando, eu tenho de confessar isso. Essa é uma discussão que eu tenho tido com colegas meus. O pessoal que está no Estado não veio dos seus. Vieram de nossas casas. Claro, obviamente. Não são outra espécie. Justamente. São a mesma espécie. Hoje eu estou aqui nesta condição. Amanhã, se eu for ao Estado, possivelmente terei a mesma posição. Mas vais pagar as suas... Espero que sim. O facto é que, infelizmente, o déficit de educação está nas nossas famílias, está lá em casa. A educação é o grande desafio do país. Temos de resolver. Eu vou no 4º fórum este ano, por isso já fiz indústria, já fizemos energia e ambiente, fiz mais um. E este é o 4º, o nosso fórum. Transportes, este é o 4º. Neste desconstruir, há sempre um momento que as pessoas dizem, para resolver o problema no setor, temos que investir na educação. Para termos bons homens nas fábricas, para termos profissionais de transporte. Ou seja, educação é fundamental. E já agora, no primeiro semestre, só cumprimos 26% do que estava previsto, não é? Como sabem. Parece que não é uma grande... Agora prometi que ia passar para este lado. Tenho ali uma menina com o braço no ar. Ali aquela menina e mais aqui estes dois. Pronto, está bem? E vamos ouvir 3 aqui também. Vamos lá. Cortaram-te o som. Já podes falar. Não tem som ali. Vê lá se está ligado o microfone, faz favor. Ora, não há aqui qualquer tentativa de discriminação. Hein? Não foi por ser senhora que o microfone não funcionou. Hein? Foi mesmo por acaso. Não me venham dizer depois que isto está muito na moda. A gente diz qualquer coisa. Boa tarde. Já ouvi. Sim, Ondina Kianika é o meu nome. Eu tenho uma pergunta e uma... É estudante? Só sim. Sim, senhora.
De que área? Hotelaria e turismo. Sim, senhora. Vamos lá. Eu queria saber o que os bancos fazem com tanto pedido de financiamento aos jovens e não dão. Eu estou há um ano à espera de várias respostas, mas atentamente na televisão vejo que uma não foi respondida, mas já está a ser feita. E quero saber qual deve ser o meu posicionamento, sabendo que eu procurei o banco durante meses e o banco me disse para aguardar e agora o banco pega e faz. E a segunda questão é, relacionadamente ao turismo, não parte só da educação, e falou muito bem. O problema é, será que nós queremos ter hotéis para os nossos turistas virem comer e irem embora? Ou nós queremos ter hotéis para eu chegar e dizer, amor, eu já não volto para Portugal, quero morar em Angola? Pois, também não venham só turistas portugueses, né? Mas parece que tem aqui uma segunda questão. Já vamos a responder a essa das ideias dos bancos. Isto é grave, hein? Levar uma ideia a um banco para buscar um financiamento e ele aparecer feito, tem que registar. Agora já se pode registar essas ideias. Sim, senhor. Olá, boa tarde para todos. Eu sou o Armando Paciência. Armando, meu xará, está tudo bem Sim, contigo? senhora. Eu vou fazer uma pergunta. Gostaria de esclarecimento nesse sentido. É verdade que muito do que o banco faz nos seus processos envolve consultoras. Se é verdade ou está a fazer uma afirmação? Isso é afirmação e depois eu já trago o que eu quero colocar aqui como questão de pergunta. As consultoras, elas existem para educar o mercado. E é verdade que a literacia permite com que as pessoas não só façam decisões mais acertadas a nível financeiro, mas que também, de forma mais aberta e ativa, participem, permitindo com que o capital do mercado, capital circulante de cada agente econômico, consiga mais rapidamente, mais facilmente fazer parte da economia, não é? A minha questão é, não está na hora nós, enquanto angolanos, de não apenas ao lado da banca, não apenas ao lado dos reguladores, não apenas com as corretoras, que é um assunto que, obviamente, melhorou muito a questão da transacionalidade do nosso próprio mercado, mas também admitir que consultoras possam, de forma legal, dentro de tudo que é acima do protocolo de ação do mercado, terem mais espaço para intermediar, para ajudar particulares e empresas. A minha questão é, o que é que está a faltar do ponto de vista mais legal para que realmente consultoras possam ter essa participação mais ativa? Né? Sim, Gostaria de saber e de ouvir já agora. Já vamos olhar para o papel das consultoras. Grato. Olha, só aqui mais uma questão. Põe aqui à frente, se faz favor. Já lá vamos. A gente não vai ficar aqui o dia todo, mas temos a oportunidade ainda de ouvir algumas pessoas. Boa tarde, meu nome é Marco. Assim, nós estamos numa situação em que se costuma dizer que o lençol é curto. Todos nós estamos com problemas. Estava a ouvir, Tânia, estava a ouvir. Todos nós estamos com problemas. Todos nós estamos da mesma equipa, portanto eu sou super solidário com aquilo que aquele senhor disse, né? Estamos a falar de banca e não estar aqui ninguém da banca é muito complicado. Mesmo as ideias que a gente tenha que dar... Está ali, e está ali também alguém da banca. Está ali também. Ainda estão algumas pessoas da banca. Estão em incógnito. Então é assim, para não estar a falar em problemas, temos de tentar falar em soluções. Porque problemas toda a gente sabe dizer, é fácil. Eu, aproveitando ali o que aquele jovem disse, e nos números, nós temos uma necessidade de investimento brutal. Eu nem sei se esses números são muito aquém daquilo que realmente são necessários, porque nós precisamos de investimento em todas as áreas e estamos embrionários em todas as áreas. O facto é que quando nós temos pouco dinheiro, temos que ser cirúrgicos nos investimentos.
Porque se não formos cirúrgicos nos investimentos, estamos a fazer as neiras. Ou seja, se nós todos estivéssemos aqui sem kwanzas, o que é que nós iríamos comprar? Se calhar um pão. Porquê? Porque é a necessidade primária. Portanto, provavelmente os bancos, que eu acho que não têm essa capacidade, porque efetivamente têm um capital humano muito fraco, desculpe-me, os senhores do banco. Há aqui muitos empregados bancários. Tem uma capacidade, ou seja, um capital humano muito fraco. São pessoas que efetivamente têm muito pouca experiência. Aliás, as próprias pessoas dos bancos disseram que efetivamente... Mas está a falar das pessoas que o atendem. Todas. 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 Ou seja, até 80% da hierarquia. Até 80% da hierarquia. Estão doentes, estão muito doentes. São pessoas que efetivamente sofrem de síndrome de superioridade ilusória. Já chega, os bancários já chega. Vamos lá seguir à frente. Então não conseguem, ou seja, é muito difícil para a banca conseguir alavancar este tipo de mercado. Porque era preciso ser muito cirúrgico nos investimentos. E essa cirurgia, ou seja, essa assertividade nos investimentos, teria que realmente ver o que é que era mais importante. Ou seja, está a falar dos analistas. Exatamente, os analistas de projetos deviam ter maior sensibilidade para aquilo que o país precisa. E não conseguem ter. Está a ver? Eu traduzi isto tudo sem chamar nomes aos bancários, está a ver? Mas é assim, nós estamos a falar da banca. Claro, obviamente. Ora, se estamos a falar da banca... Temos que dizer o que é que sabemos que a banca não nos ajuda em nada. Aliás, está ali uma menina que disse, isso é usual, metem-se projetos. Aliás, o que é que aconteceu na banca? A banca tem financiado N projetos, aliás, aquele senhor disse a particulares, só que particulares na banca significa amigos, não significa particulares, é diferente. E nós sabemos, quer dizer, sabe que a maior cegueira não é a gente que não quer ver, isso é complicado. Portanto, essa parte analítica que deveria de ser feita, e eu penso que não na área da agricultura, porque a área da agricultura precisa da agroindustrial, deveria de ser mais bem analisada, ou seja, para que efetivamente as indústrias ou os investimentos que fossem feitos fossem mais estruturantes. Isso era extremamente importante. Portanto, a partir daí, era essa a solução que eu queria dizer, ou seja, como temos pouco dinheiro, sermos mais assertivos naquilo que teremos que investir. E, entretanto, falamos de inflação, por causa da moeda. Não é só por causa da moeda, mas também é por causa da moeda. Talvez uma aberração assertiva, entre aspas. Porquê é que não se muda de moeda? Obrigado. Sim, senhora. Todas as ideias. Passa aí só à frente para fecharmos aqui. Eu vou voltar, hein? Vou voltar. Muito boa tarde. Eu gostaria de acrescentar no que o engenheiro Godinho disse. Apresente-se. Antônio Lúcio. Para todos saberem. Ok. O nosso problema grande do país é a falta de confiança. E, adicionalmente, aos aspectos estruturais e conjunturais. Eu penso que esse é o 15º fórum que o Banca e a Deloitte organiza sobre a banca, o impacto da banca. E desde o primeiro até aqui, os mesmos elementos que nós estamos a citar são os mesmos. Vai mudando. Quer dizer, Exatamente. Então, mas o problema muito importante, a minha pergunta que eu quero fazer, eu penso que depois o Shimoku citou muito bem, é a questão comportamental, a questão cultural. Citaste muito bem o ano 2011 e estamos hoje em 2025. Quais são os bancos que consideram crédito? Penso que hoje só aqui tinha o BPC. Onde é que está o Banco Econômico? E onde é que eles caminham? Tinham cedido muito crédito. E quem é que não pagou? Acredito que voltamos à tua questão, que levantou agora. Só que no princípio estavas aí a mencionar isso. É o aspecto cultural. Temos confiança de pagar o crédito? Concordo também ultimamente com os elementos que ele levantou, o último interveniente, que disse que a banca tem deficiência no capital humano. Acredito que se formos a ver pelos números, penso que seria suficiente, com base nos avisos que o BNA disponibiliza, os bancos podem conceder até 25%, tem aqui muitos elementos que têm conhecimento, 25% do seu capital a um único mutuário.
E se fizermos as contas, é um número que, bem cedido, a economia teria um impacto. Mas, infelizmente, por que é que os bancos não concedem? Eu penso que o elemento-chave aqui é a questão cultural. Temos comportamento, temos vontade de pedir o crédito que nós pedimos de empréstimo. Penso que a resposta é não. Muito obrigado. Não, há aqui uma questão que foi levantada aqui, e vou deixar passar, que é a questão da confiança. Aliás, todos também que estudámos economia, espero que vocês também tenham aprendido isso, a variável mais importante não está escrita nos livros, é confiança. Essa não vai nas fórmulas matemáticas, mas é a mais importante de todas. Mas há dois tipos de confiança. Foi levantada aqui agora, esta questão também me parece fundamental, que é a confiança do cliente no banco. Ou seja, o cliente também não tem confiança no banco, porque o banco vai vender o projeto dele, vai fazer não sei o quê, como é que dizer, não havendo confiança do banco no cliente, porque ele não vai pagar, não havendo confiança do cliente no banco, porque ele vai lhe roubar a ideia e vai, foi ele que disse, vai passá-la a um amigo. Quer dizer, esta questão, como é que esta relação, tu que, enfim, conheces bem a realidade, há uma relação conflituosa cliente-banco ou não? Bom, eu nessa posição, enquanto professor universitário, talvez sugeria que o doutor Nascimento ajudasse. É já a seguir, é ele que vai falar sobre isso. Primeiro fala tu. Não, mas no geral, a confiança é o cerne do negócio bancário, e o que é dito e é exigido é que haja, no mínimo, sigilo bancário. Quando um cliente submete um projeto de investimento para ser analisado e o banco entende que aquele projeto não tem as condições para ser financiado, o que o banco deve fazer, estar regulamentado, é responder ao cliente, não mais do que 10 dias, pelo menos é isso que está definido pelo Banco Nacional de Angola, responder ao cliente às razões de ter de recusar o projeto. Agora, colocar este projeto que lhe é entregue, recusar o projeto, não financiar, e depois pegar esse projeto e financiá-lo para um outro cliente, penso que aí estamos a nível de conflito de interesses, e que, se há este dado, a promotora deve recorrer às autoridades para colocar a situação, para que se ponha a cobro a esta questão, porque é de todo inaceitável. Mas eu iria aproveitar para responder às outras questões. Relativamente desculpa-me não ter anotado os nomes, mas a possibilidade das consultoras poderem posicionarem mais na componente do financiamento, a resposta é muito clara. Hoje, o setor financeiro, ou o setor bancário em Angola, é regulado, tem um regulador, que é o Banco Nacional de Angola, que define, para que uma instituição tenha acesso à licença e seja uma instituição financeira credora, tem de cumprir alguns requisitos. E hoje as instituições, as consultoras não cumprem esse requisito, logo não podem exatamente operar enquanto instituições credoras. Quanto à componente da possível troca da moeda para combatermos a inflação, essa possibilidade já foi levantada. Penso que a história, pelo menos desde a independência da Angola para cá, já se trocou 4 vezes a moeda para se resolver exatamente o tema da inflação. Pelo menos de 99 para cá, que não se voltou a tocar neste assunto. Pessoalmente entendo que não é uma opção. Não é uma opção trocarmos de moeda para resolvermos a questão da inflação. A questão da inflação em Angola, como todos nós conhecemos, é hoje essencialmente de uma componente mais de custos. Nós temos custos de produção muito elevados, e enquanto esses custos de produção forem elevados, dificilmente vamos conseguir combater a inflação. Ponto número 1. Ponto número 2, há também a componente da inflação de inércia. E essa inflação de inércia é dado também, e aí concordo consigo, com a componente mesmo de formação capital humano. Porque hoje, quando nós vamos formar os preços, estamos em setembro, outubro, as empresas estão a perspectivar o ano de 2026. E se formos questionar como é que se está a orçamentar as atividades para 2026, boa parte das empresas está a pensar na inflação para o próximo ano com base na inflação de hoje. Ou seja, não está a pensar rigorosamente naquilo que são os custos inerentes que vai suportar, mas está a pensar de forma geral. A questão que se coloca hoje é por que razão é que uma instituição que não tem custos com os bens alimentares, que hoje a nossa inflação, perto de mais de 60%, é custos com bens alimentares, porque é que uma empresa que não tem nada a ver com alimentos vai projetar a inflação do ano a seguir com base na inflação alimentar? Qual é o racional? Como é que ele justifica isso? Portanto, penso que aqui temos que lutar, e muito mesmo na componente da educação, da formação, até na definição e na estruturação dos preços.
Penso que, de forma geral, eram essas as questões que eu podia responder. A última, relativamente à cultura, estou plenamente de acordo. A nossa cultura de reembolso ainda está muito, muito baixa. Temos de continuar a falar sobre isso. Os bancos aqui também têm uma grande responsabilidade no capítulo da formação em termos de literacia financeira, até a própria inclusão financeira, e se conseguirmos transmitir cada vez mais às nossas populações de que quando se recebe algo tem-se necessariamente de devolver, e todos nós estamos comprometidos em devolver aquilo que não nos pertence, penso que iríamos criar aqui um ambiente de maior confiança, e com essa maior confiança os bancos teriam maior disponibilidade em conceder o crédito e os clientes teriam maior facilidade em depositar os seus depósitos nos bancos. Nas situações em que a nossa cultura, porque disse que o processo de ensino e aprendizagem é também demorado, devemos continuar a insistir numa reformulação do nosso sistema judicial. Porque se individualmente não consigo me comportar de acordo com aquilo que é expectável, temos de ter um sistema judicial que seja eficiente e que imponha este tipo de comportamento, que obrigue as pessoas a agirem em conformidade com aquilo que está estatuído, com aquilo que são as leis. Pois, pelo contrário, não conseguiremos sair deste marasmo. Aqui um aspecto importante, e antes de passar ao Mário Nascimento, também queria ouvi-lo relativamente a esta questão da confiança dos clientes nos bancos, ou seja, que foi aqui levantada. Pedro, queria lhe perguntar uma questão que vamos aqui falando, mas não a juntamos todas. Uma das coisas que baralha e que faz com que haja menos crédito disponível, que o preço da produção nossa seja muito alto, é o chamado ambiente de negócios. Ou seja, que é um desafio que o país tem, que a gente ouve isto, vamos melhorar o ambiente de negócios, já ouvimos há uns anos largos. Mas a verdade é que este ambiente de negócios acaba por tornar tudo mais caro e tudo mais difícil. Tem alguma solução para melhorarmos este ambiente de negócios? Como é que a gente deveria olhar para isto com medidas concretas? Sim, eu penso que todos os dias vamos ouvindo e acompanhando a necessidade de atrair investimentos no país, mas do jeito como o ambiente de negócio hoje, o doing business no país está, eu acredito que vai ser muito mais difícil podermos, número um, manter aqueles que já cá estão, e número dois, trazer aqueles que ainda pretendem e sonham entrar para este mercado. Temos aí vários fatores. Temos, primeiro, a estabilidade fiscal. Um dos aspectos importantes é olhar para a estabilidade fiscal. Vamos passar à estabilidade fiscal, o Forex, a possibilidade de expatriar os dividendos, depois, naturalmente, de obter, exercermos a nossa atividade e obter os resultados dos nossos negócios. E também uma questão que também já começa a haver é a confiança no sistema de justiça. São esses 5 componentes que vai ser importante olhar, e depois também a estabilidade macroeconómica do país. São esses 5 aspectos. Falando na questão como melhorar, teremos que melhorar esses aspectos em relação à estabilidade fiscal, permitir que as empresas, por exemplo, a partir de setembro, outubro, novembro, as empresas estão a trabalhar nos seus orçamentos para o próximo ano. E sendo assim, eles vão considerar todas as variáveis, os impostos, todas as obrigações fiscais, colocam ali e dizem, chegam à conclusão, provavelmente com todas essas variáveis na mesa, no final do ano poderemos ter uma margem de lucro de aproximadamente 10, 15%. Passa-se o ano, em janeiro, fevereiro, olha, há aqui uma contribuição especial. Ou seja, a alteração da legislação fiscal ao longo do ano... Mais uma obrigação. Por exemplo, hoje falamos no imposto especial de 10%. E já houve anos em que o tecido empresarial privado tinha que pagar antecipadamente os impostos. Portanto, naturalmente, para uma empresa que contava ir buscar 10% de profit, de lucro, naturalmente se tem que pagar, tem que dar uma contribuição de 10% a mais do que... E isso aumenta os preços logo? Naturalmente, mata
mata a perspectiva de qualquer empresa. Forex, depois fazemos o depósito no banco, podemos falar, depende do nível da empresa, 10 milhões de dólares em kwanzas, quer importar produtos, matéria-prima, equipamentos no valor de 5 milhões, por aí, ou mesmo 10, mês 6, mês 9, e quando lá for, olha, está aprovado o projeto, a importação, mas só que dos 10 milhões que tu cá tinhas, passou a ter 6, por isso tens que aumentar mais 4 milhões. E quando já estás no limite, acabas matando a perspectiva do que. Portanto, é um problema. A questão macroeconómica é o que nós já referenciamos, que são poucas empresas, muitas vezes, que vão conseguir resistir a esse ambiente, porque as perspectivas do mercado em si não permitem planear e nem me permite fazer com que se consiga atingir os objetivos. Outra questão também, a aprovação dos projetos. Deus nos acuda, é um calvário. Se alguém decidir construir um hotel, como alguém já referenciou aqui, ou um projeto industrial, primeiro até consiga a aprovação do administrador local, na comuna, e depois no município. Depois o SOBA também. Quando deu conta, já se passaram 5, 6 anos e nada. Quer dizer, não há condições para incentivar. E hoje estamos num mundo globalizado. As pessoas procuram, em várias geografias, investir o seu dinheiro na busca de lucro e, portanto, quando se depara com todos esses problemas, naturalmente vão preferir para irem exatamente para outras latitudes do que no país. Aliás, já vemos isso no oil and gas. Muitas das empresas que estavam sediadas aqui estão-se a mudar agora para a Namíbia porque é mais barato, é mais fácil e mesmo o desenvolvimento da atividade devido às facilidades que têm em adquirir os bens, os serviços e também porque paga-se menos impostos. Portanto, é uma questão de atrair, é uma questão também da nossa liderança parar, sentar e refletir sobre tudo isso, porque no passado nós nos convencíamos muito que Angola era aquela dama que todo mundo viria cortejar, porque tinham muitos recursos para oferecer, mas hoje há outros países no mundo que também vão oferecendo as mesmas facilidades, ou quiçá melhores. Já outras damas, essa é que é verdade. E algumas são nossas vizinhas, vivem aqui ao lado. Exato. Essa é que é importante. Mas, queria pedir agora também uma intervenção para que nos falasse um pouco sobre esta questão. Ou seja, aqui falámos primeiro de confiança dos bancos relativamente aos seus clientes na questão do crédito. Mas esta questão da confiança dos clientes relativamente ao banco, como é que vê esta relação? Qual é a sua ideia? Estamos a falar de casos pontuais? Estamos a falar de questões mais complexas? Boa tarde a todos. Foi dito aqui muita coisa e algumas delas eu quero comentar. Vamos embora. E algumas, a questão da confiança. A questão da confiança não é um problema estritamente do setor bancário. Às vezes nós olhamos para os setores e pensamos que eles estão isolados do resto da economia. A questão da confiança é um problema social que nós temos. O vizinho não confia no vizinho, o comerciante não confia no cliente, o cliente não confia no comerciante. É um problema geral. Este é um problema da confiança que transporta para o sistema bancário. Depois, aquele comentário que aquela menina fez de o banco ter ficado com o projeto. Isso não é um problema do banco, é um problema de pessoas, é um problema ético, é um problema moral. O funcionário bancário que não tem a ética profissional que é exigida, apropria-se de uma coisa que não é devida. Nós, por algumas... nós também temos, às vezes, uma postura de evitar o conflito e de evitar a queixa. A primeira coisa que tem que se fazer é reportar esta questão às administradoras de bancos. Tem que ser dado nota que houve este caso e que foi feito este procedimento por identificar claramente
o funcionário bancário. Nós também não gostamos de fazer isso porque nós não queremos dar a cara, não queremos ser nós a identificar-nos nominalmente, a dizer eu fulano de tal, fui a instituição tal, no banco tal, fui atendido pelo funcionário tal e aconteceu isto. Depois, há aqui algumas questões na própria exposição dela que fazem-nos aqui algumas referências. Eu acho que a literacia financeira é importante, a literacia financeira existe. Eu acho que existe uma estratégia nacional de literacia financeira que é preciso também ser mais difundida e mais massificada. Há situações em que nós temos que avaliar se nós temos condições de ter um crédito bancário. Um estudante não tem condições de ter um crédito bancário porque não tem rendimentos. Quando vai a uma instituição bancária e pede um crédito bancário, ou tem que ter um fiador que diz, que disponibiliza-se a salvaguardar a responsabilidade creditícia daquela pessoa, ou não é possível ter um crédito bancário. Nós temos que também fazer essa avaliação enquanto pessoas, enquanto indivíduos, para não estarmos expostos depois a situações destas. Por isso, a confiança tem a ver com essa questão. Não vamos agora... Eu não estou a minimizar o problema, eu acho que é um problema grave. Esse problema da não, mas confiança... há aqui um conselho importante. Nós, isto para tudo, nós devemos sempre queixar-nos quando achamos que não há justiça. Eu sei que há uma certa mentalidade que nós fomos querendo ao longo do tempo, é que não vale a pena. Não vale a pena fazer queixa porque ninguém vai... Não, mas hoje em dia as instituições já começam a ter estes mecanismos. Tem linhas verdes, tem linhas de denúncia. Linhas de denúncia, nós temos, porque só assim é que a gente vai melhorar também, ok? Mesmo que isso seja um parceiro ou um amigo, nós temos que moralizar a vida pública. Agora, fazendo um comentário genérico, é assim, aqui foi dito muita coisa que não é novidade no sentido geral que todos nós conhecemos. Qualquer evento que fale sobre banca é exposto a todos esses temas. Podem ser dados mais ou menos dados, mas de uma maneira geral é feito este. Eu às vezes coloco-me em situações que quer a ver com o meu percurso profissional, que eu próprio contradigo. E contradigo porque tem a ver com a posição e as situações em que eu estou. Quando foi feita aqui várias exposições relativamente à pergunta, o Sr. Borges fez aqui uma explanação que foi engraçada. O sistema bancário tem condições, mas depois a seguir... O Chimoco diz, o sistema não tem porque as necessidades são estas. O Dinho também diz, o sistema tem, nós estamos todos certos. O que é que muda? É a perspectiva. Vamos lá ver o seguinte. Do ponto de vista estrutural, daquilo que é capital disponível, daquilo que é condições de infraestrutura tecnológica, o sistema bancário tem condições para conceder crédito às empresas particulares e ao Estado. Tem. Agora vamos para exatamente a postura do Chimoco. Quais são as necessidades? No período da manhã eu fiz uma estimativa, quer dizer, no fundo não uma estimativa, mas ali vinham uns dados que o nosso total de ativos em 2024 do sistema bancário é cerca de 23 mil milhões de kwanzas. Se as necessidades são 35 mil milhões de kwanzas, estão a ver o gap que existe. E estamos a falar do total de ativos, não estamos a falar da disponibilização de crédito. É fazermos contas. Com quem é que nós estamos a contar? Nós estamos a contar. Um pressuposto é que este diferencial eventualmente vai ser financiado por investimento externo e financiamento externo. E aí depois entra todo o resto de condicionalismos que também se aplicam ao sistema bancário. O ambiente de negócios, as condições de atratividade. Vamos lá ver o seguinte. Nós, quando dizemos existem uma série de constrangimentos e os bancos preferem fazer crédito ao Estado. O Estado, à partida, tem uma... Vamos partir do princípio que o Estado é uma pessoa de bem. Eu acredito que o Estado é uma pessoa de bem, genericamente e abstratamente o Estado é uma genérica de bem. Eu aqui retiro o agente público do Estado. São duas coisas diferentes. O Estado paga sempre. Tarde, má hora, mas o Estado paga sempre. Depois podemos ter aqui discussões sobre a legitimidade do valor que paga, se é justo, se não é justo, se inclui atualização. Esta é outra discussão. O Estado paga sempre.
Estado é uma pessoa de bem, e é isso que nós temos que acreditar, que o Estado paga sempre. Se o Estado paga sempre e não tem problemas de localização, de cobrança, e às vezes a cobrança é uma coisa muito simples que muitos dos empresários não têm essa percepção. Em qualquer situação negocial de crédito, existem ciclos. Ciclos melhores, ciclos piores, altos e baixos. Isto faz parte do processo normal da vida económica. O empresário não pode, numa situação, e os particulares, numa situação má, tornar-se incontactável, não ir negociar. Nós às vezes esquecemos do seguinte, os bancos são empresas. Tal como as empresas, o que viabiliza o negócio bancário é o cash flow. É a entrada e saída de dinheiro, não é o estoque. Porque o estoque muitas das vezes está lá depósito, mas aquele depósito está em crédito. Se não é pago este valor de crédito, o banco não tem capacidade de fazer as suas responsabilidades, quer do ponto de vista operacional, quer do ponto de vista do reembolso e da remuneração dos créditos. Por isso, essa questão da confiança na negociação e na renegociação dos créditos é importante. É importante que os clientes também tenham essa percepção. Dificuldades, vamos negociar e vamos ter. Porque nós temos hoje um enquadramento regulatório que é aquele que temos, não temos outro. E o nosso regulamento regulatório diz o seguinte: existe uma lei do Banco Nacional, existe uma lei das instituições financeiras que balizam a atuação dos bancos. Os bancos são obrigados a constituir previsões, limites de financiamento. Aqui foi feita uma referência dos 25%. 25% dos capitais próprios é o limite de financiamento por um único cliente ou grupo empresarial. Mas não é o que o banco está limitado a financiar a economia, não é por aí. Por isso, se existem esses limites regulatórios que os bancos têm que cumprir, nós não podemos esperar que os bancos passem para além desse limite. Então, o que temos que discutir, se calhar, é o enquadramento regulatório. Ou outro tipo de instituições como o Shimoku propõe. Assim, ou seja, bancos que tenham outro tipo de quadro regulatório para poderem atuar. Mas a realidade não é esta que nós temos. Sim, estou a dizer para o futuro. Hoje não existe isso. Mas... Não existe. E nós temos outra coisa que é o seguinte: nós temos um espectro do sistema financeiro que não é só o sistema bancário. Claro. Muitas das vezes nós vemos pessoas e empreendedores em startups a dizer: eu vou ao banco pedir financiamento. Startups não são financiáveis por banco. Não tem histórico financeiro para que se possa fazer uma avaliação de risco, uma avaliação de concessão de crédito. Em nenhuma parte do mundo a startup é financiada por crédito bancário. Não vamos inventar em Angola ser. Porque o risco é extremamente elevado. Onde é que são financiados? Nos instrumentos e nas instituições do mercado de capitais. Como já foi feito aqui, dito, venture capital, capital de risco, por aí adiante. Sim, o fundo de capital de risco. Mas até estas empresas têm que cumprir regras mínimas. E as regras mínimas é o seguinte: nós temos que ter capacidade de ter estruturas organizadas para podermos pelo menos explicar a um investidor no mercado de capitais o que é que eu quero fazer, onde é que eu vou fazer e como é que me vou organizar. Nós temos, infelizmente para nós, um setor informal muito grande. Não sei se é 40, não sei se é 60, enfim. Ouvi aqui de manhã dizer que não era tão mal assim, era um enorme desafio de crescimento dos bancos. É um desafio de crescimento, mas vamos lá ver o seguinte: nós temos uma lei bancária, nomeadamente as normas de compliance e branqueamento de capitais, que diz que eu tenho que saber a origem de fundos do meu cliente. Vamos lá ver o seguinte: como é que vou dar um exemplo mais simples. Como é que uma zungueira vai a um banco comprovar a origem de fundos dela? Como é que um vendedor ambulante que tem a sua tascazinha vai comprovar que aquele cliente que a origem de fundos, e não se esqueçam que ele não tem contabilidade organizada, que aquele cliente realmente é um cliente legítimo e tem origem legítima dos seus fundos? O que nós temos, se calhar, é que criar instituições fora do mercado
do mercado bancário para financiar determinado tipo de investimentos e de empreendimentos. E ajudar à formalização. Foi muita coisa dita e só mais duas coisas só para esclarecer. Temos que chegar. Sim. Foi aqui dito por acaso que nós não temos possibilidade de financiar em moeda estrangeira os empresários. Temos se for exportador. O nosso tema é o seguinte: nós temos, e aí estou de acordo com a afirmação do João Armando, quando estava a falar da questão de 50% dos nossos recursos não estão disponíveis para financiar a economia nacional. Se a economia diz-me que eu só posso financiar o meu empresário residente cambial em Kwanzas, eu não posso usar os meus recursos em moeda estrangeira para os financiar. Por isso, este valor está realmente indisponível para financiamento interno. Tenho que financiar o exportador, mas o exportador tem que fazer um trabalho. Eu primeiro tenho que ser exportador para eu poder financiá-lo. Não é o contrário. Porque antes disso ele não é exportador. Por isso, há aqui alguns pressupostos que nós temos que fazer. Depois, eu penso... Há aqui uma discussão, aqui o Godinho dizia, nós temos um problema porque os pagamentos do setor petrolífero não são feitos em moeda nacional. Eu acredito que o nosso problema não está nos pagamentos, o nosso problema está na domiciliação da receita. A domiciliação da receita... Eu não vou abrir essa discussão. Sim, não vou abrir essa discussão porque essa é uma discussão que merece um fórum só. Eu acho que todas as sistemas merecem um fórum só. E divide não o setor, mas divide muitos economistas. Divide muitos economistas e divide... Para divide o governo do setor, depois divide aquele... E também há uma questão que é importante e que eu penso que também nós temos aqui atenção, da questão cambial é uma questão sempre muito sensível para todo lado, que é para os bancos, que é para os clientes, que é para os particulares, que é para tudo. Nós só temos um provedor de receitas cambiais que depois redistribui o sistema todo. É o setor bancário. Nós temos o provedor, que é o setor petrolífero, e o setor bancário redistribui para todos os setores. O Ministério das Finanças, a receita é o setor petrolífero, não tem outra. Por isso eu sou o único setor petrolífero. Nós temos também a abordagem de saber da questão da equidade da redistribuição da receita. E esta questão também deve ser sempre ponderada quando nós estamos a falar da questão do pagamento da receita local. Nós temos tantos temas e depois temos aqui uma questão que eu acho que é importante. Os temas que nós temos que resolver são muito transversais e muito interligados. Os empresários têm razão em muitos dos temas que levantam sobre o setor bancário, mas o setor bancário levanta que muitos desses temas não estão dependentes deles. E vou dar 3 exemplos. Muitos deles já foram aqui dados. Tem que ser 3 exemplos rápidos. 3 exemplos rápidos. Constituição de garantias é um problema que não está no setor bancário, está no setor de justiça. Execução de garantias está no setor de justiça. A questão do licenciamento e a questão da documentação está no setor público. Quando o Banco Nacional de Angola diz, se você não tiver isso tudo e não constituir reservas, você tem que constituir imparidades. Constituir imparidades é dizer que o banco deixou diminuir os seus fundos próprios. Quem vai meter esse diferencial para depois fazer com que a instituição volte a ter os fundos próprios adequados é o acionista. No fundo, o que está-se aqui a dizer muitas vezes é fazer uma transferência de fundos das emprestas para os acionistas. Porque se no momento de capital, alguém tem que meter. E lá estão os acionistas. Por isso, essa discussão só será realmente frutífera se nós tivermos a capacidade de todos vermos onde é que podemos resolver alguns dos temas. E alguns dos temas não são resolvidos imediatamente. O nosso sistema bancário interliga-se no sistema financeiro internacional. Eles é que nos aceitam, não somos nós que os aceitamos. Claro. E eles, ao aceitar-nos, eles dizem, você tem que ter determinadas condições. E a questão dos correspondentes foi exatamente isso. Se você não me disser quem é o seu cliente, você fez aquela operação, você não pode fazer operações aqui. E lá vamos nós a tentar ir atrás do nosso cliente a perceber quem foi aquele que lhe vendeu sei lá o quê, sei lá de onde. Tá, obrigado. Sim, senhor. Fica aqui também esta coisa.
estamos mesmo a chegar ao fim, que já são 18h30, e eu vou só perguntar aqui aos construtores uma questão que ainda não coloquei. Gostava de saber o que é que vocês pensam das moedas digitais. Das moedas digitais e aquilo que muitos têm falado, que isso pode de alguma maneira ajudar o crédito, pode ajudar o desenvolvimento. Pedro Godinho. Eu acho que é um setor inovador e que países desenvolvidos e com visão têm vindo a estimular o surgimento deste setor, a disseminação desse setor. E acredito que poderia dar uma grande contribuição nesse sentido e mesmo aliviar um bocadinho a condição dos jovens que, por dificuldade de obtenção de créditos, poderiam naturalmente, através de sistemas digitais, conseguirem a inserção, irem multiplicando as suas poupanças e aí encontrarem soluções para os seus problemas. E em relação ao país, foi com surpresa que vimos surgir uma lei que impede exatamente essa prática, por razões de escassez energética na distribuição. Porque temos aqui o Lauca com 4 turbinas, com 2 turbinas em estado de ociosidade, poder-se criar ali exatamente um hub para todos aqueles que quisessem desenvolver essa atividade, contribuíssem para a construção e para a eletrização daquela região e, ao mesmo tempo, pagar impostos. Porque essa questão da moeda digital está em franco desenvolvimento de tal forma que o Trump criou a sua própria moeda. Não é? Portanto, é uma demonstração que é evolutivo, faz parte do desenvolvimento. Eu ia aproveitar o fórum, já que me fez essa pergunta, para enviar uma mensagem da nossa liderança para melhor estudar isso. Em vez de proibir, capitalizar. É um negócio que se está expandindo no mundo e vai ser um processo irreversível. Se calhar daqui a 50 anos a Angola vai despertar e vai dizer, em vez de proibir, devíamos ter feito isso. Porque temos a barragem de Lauca, fala-se no Caculo Cabaça, portanto temos excedente de energia. Agora a dificuldade está na transportação e distribuição. Então pegar ali e criar um hub, criar tal como Silicon Valley, uma cidade, uma área só dedicada a isso. E utilizar exatamente os investidores, todos esses promotores nessa área, para contribuírem na criação das condições de eletrificação da área e depois ir buscar os impostos. Ganhamos aí. Sim, senhora, fica a sua opinião. Não é a minha, mas não pode ter sempre a minha opinião. Bom, penso que é o caminho, estamos todos a caminhar para esse sentido. O que devemos fazer é nos organizar, porque esta há de ser a realidade do futuro e temos que estar prontos para esta realidade. Sim, senhora, moedas digitais, foi assim que fechámos o nosso fórum, o nosso Desconstruir. Uma salva de palmas para nós que ficámos cá até ao fim. E como sempre acontece, venham todos para o palco para tirarmos a fotografia dos resistentes, para eu poder publicar sempre, como faço, a fotografia dos resistentes. Os mais altos vão para baixo, os cambutas como eu sobem um degrauzinho. Ok? Vamos então tirar aqui a foto dos resistentes do Fórum Banca. Pode. Os cambutas é que é mais em cima, os mais altos é mais abaixo, não é? Há cambutas mais pequenos que tu. Vale. Mas são poucos. Mas são poucos. Vamos lá tirar aqui a foto. Ainda temos aqui um degrauzinho. Tem vários degraus. Vamos lá. Lá. Tá, vamos lá. Estamos todos ainda aqui uns lugares no meio. Tem aqui uns lugares no meio. Não vais ficar próximo, mas não vais a foto. Estamos todos. Vamos então tirar a foto. Uma foto com ar de quem afinal não há problemas cambiais. Temos todos muitos dólares. É tudo. O país está a dar.
créditos bancários com enorme facilidade, a créditos de 3%, pagos a 25 anos com 10 de carência.